Existem dois tipos de veneno: aquele que ataca o corpo e aquele muito mais sutil que contamina a alma, o orgulho. Naquele dia, na clínica mais cara da cidade, um médico poderoso, o Dr. Evandro, cometeu o erro de subestimar os dois. Ele olhou para Léo, um rapaz que não tinha nem 20 anos, e viu apenas um Zé Ninguém, um problema a ser descartado. Ele o humilhou e o jogou para fora, rindo de seu pertence mais valioso, um caderno velho. Aquele caderno era uma promessa, e aquela promessa se tornaria uma sentença. Prepare-se, porque esta não é uma história sobre medicina. É sobre uma caçada. Uma caçada silenciosa, onde a presa, um médico que se achava intocável, nem sabia que estava sendo observado. Você vai testemunhar a armadilha sendo montada, peça por peça, até o confronto final, onde a verdade e a mentira ficariam cara a cara e só uma delas sairia de pé. Segurança, tira esse rapaz daqui. A gente não faz caridade. Imagina essa frase, dita não num sussurro, mas em alto e bom tom para que todo o saguão ouvisse. A voz do Dr. Evandro era como um bisturi, fria e afiada, cortando o silêncio respeitoso de sua clínica de reabilitação. E o alvo daquela humilhação era Léo, um rapaz de 19 anos, parado no meio do piso de mármore italiano que brilhava como um espelho. Seus tênis estavam gastos nas laterais, a barra da calça jeans um pouco úmida da garoa fina que caía lá fora, e sua mochila já desbotada pelo sol parecia um insulto àquele ambiente de luxo e poder. O ar-condicionado central mantinha o ambiente numa temperatura quase antisséptica, e Léo sentiu o cheiro que nunca esqueceria. Uma mistura de produto de limpeza caro e o perfume discreto dos poucos pacientes ricos que aguardavam em poltronas de couro branco. Ele tinha andado quase 1 hora para chegar até ali, o coração batendo uma mistura de nervosismo e dever. Ele apertou a alça da mochila, o tecido gasto, um conforto familiar, contra a palma da mão suada. Calma, vó, eu vou conseguir, ele pensou. A imagem de sua avó Cida, em seus últimos dias na cama do hospital, nítida em sua mente. Dois seguranças, homens enormes em ternos impecavelmente alinhados, começaram a andar em sua direção, mas Léo não se moveu. Ele ergueu o queixo, olhou diretamente para o Dr. Evandro, um homem de meia idade, cabelo grisalho perfeitamente penteado, vestido com um jaleco que parecia mais caro que todas as roupas que Léo possuía juntas, e disse com a voz mais firme que conseguiu encontrar: Doutor, com licença, meu nome é Léo. Eu sou neto da Cida, a assistente de fisioterapia que trabalhou com o senhor por 30 anos. O nome Cida pareceu quebrar a armadura do médico por 1 milésimo de segundo. Ele parou. A Cida. Sim, lembro dela. Uma funcionária dedicada, disse ele, a palavra funcionária dita com uma entonação que a colocava a anos-luz de distância de seu próprio status. O que você quer? Antes de falecer, Léo engoliu em seco. Ela me fez prometer que eu entregaria isto nas suas mãos. Léo abriu a mochila e tirou de dentro um caderno. Um caderno universitário simples, de capa azul, com as bordas amassadas pelo uso constante. Ele deu um passo à frente para entregá-lo. O Dr. Evandro não se moveu. Ele apenas olhou para o objeto com nojo, antes de finalmente pegá-lo com a ponta do polegar e do indicador, como se o caderno estivesse infectado. Ele o folheou. 2 páginas. Seus olhos passaram pelas anotações detalhadas, pelos pequenos desenhos de exercícios, pelas observações diárias sobre uma paciente específica. Léo viu o nome dela no topo da página, Sofia Almeida. Anotações de uma assistente sobre o caso Almeida? O doutor riu, um som seco, sem humor. Ele fechou o caderno com um estalo e o empurrou de volta contra o peito de Léo. Garoto, eu aprecio a lealdade da sua avó, mas ela era uma assistente. Eu sou o especialista que dedicou a vida a isso.
O caso da Sofia está medicamente encerrado. O prognóstico é claro. Não há mais nada a ser feito além de manter o conforto dela. Ele se virou para o segurança que já estava ao lado de Léo. Acompanhe o rapaz até a saída e certifique-se de que ele não volte. Aiza. Mão do segurança em seu ombro foi pesada, mas não mais pesada que o desprezo no olhar do médico. Enquanto era conduzido para a porta de vidro, Léo olhou para trás e viu o Dr. Evandro já falando com uma mulher elegante, sorrindo, como se Léo nunca tivesse existido. A porta se fechou, abafando o som do luxo e deixando-o do lado de fora, na garoa fria. Lá fora, o frio que Léo sentia agora não vinha do tempo. Vinha da injustiça queimando em seu peito. Ele apertou o caderno contra o corpo. Aquele desprezo não tinha apenas o humilhado, tinha transformado a promessa em uma missão. Ele olhou uma última vez para o nome dourado na fachada da clínica. Não, doutor. Não está encerrado, sussurrou ele para o vento. Está apenas começando. A raiva é um combustível estranho. Para muitos, a humilhação que Léo sofreu seria um sinal para recuar, para aceitar a derrota e voltar para casa com o rabo entre as pernas. Mas para ele, o desprezo do Dr. Evandro funcionou como uma injeção de adrenalina. Em vez de se afastar daquela rua fria e chuvosa, ele fez o oposto. Atravessou a avenida, encontrou um ponto de ônibus com um banco de concreto ainda úmido da garoa e sentou-se. Dali, ele tinha uma visão perfeita da fachada imponente da Clínica de Reabilitação Dr. Evandro Moraes. Ele ficou ali por horas. Viu carros de luxo chegando e partindo, motoristas abrindo portas para mulheres elegantes e homens de negócios. Observou a eficiência fria com que o mundo dos ricos funcionava. Cada carro que partia era um lembrete do abismo que o separava daquele lugar. Mas em sua mente, a imagem não era do dinheiro ou do poder, mas sim de uma menininha de olhos curiosos numa cadeira de rodas, a pequena Sofia. A promessa que ele fez à sua avó, Cida, não era sobre desafiar um médico, era sobre dar uma chance a uma criança. E ele não iria a lugar nenhum. Foi quase na hora do almoço que a porta de vidro da clínica se abriu e uma mulher de uns 50 e poucos anos saiu. Ela usava o uniforme azul claro dos fisioterapeutas, o cabelo preso num coque prático. Léo a reconheceu imediatamente. Era Carla, a melhor amiga de sua avó dentro daquele hospital por mais de 20 anos. Seus olhos, apesar de cansados pela rotina, ainda guardavam uma gentileza que o Dr. Evandro parecia ter perdido há muito tempo. Carla parou na calçada, olhando para os dois lados antes de atravessar, e seu olhar cruzou com o de Léo. Ela franziu a testa por um segundo. Então, um lampejo de reconhecimento. Ela mudou sua rota e caminhou diretamente até o ponto de ônibus. Léo, é você mesmo, o neto da Cida? A voz dela era calorosa, preocupada. Meu Deus, como você cresceu! O que faz? Aqui nessa chuva, meu filho. Léo se levantou, o coração acelerado. Ele não sabia se podia confiar em alguém, mas o rosto de Carla era o mesmo das fotos antigas que sua avó guardava. Dona Carla, eu vim falar com o Dr. Evandro. Carla suspirou, um som pesado que parecia carregar anos de frustração. Eu imagino, meu filho. Fiquei sabendo que ele te expulsou. A notícia correu baixo entre os funcionários. O Dr. Evandro, ele mudou muito depois que a clínica virou esse sucesso todo. Eu só queria entregar isso a ele, disse Léo, mostrando o caderno azul. A avó pediu. Ela disse que era importante, sobre a menina Sofia Almeida. Ao ouvir o nome da paciente e ver o caderno, os olhos de Carla se arregalaram levemente. Ela pegou o caderno com uma reverência que contrastava com o nojo do Dr. Evandro e passou os dedos pela capa. A letra dela, inconfundível. Léo, sua avó me falou sobre essas anotações. Ela estava obcecada, no bom sentido,
Dizia que a Sofia tinha mais potencial do que o doutor admitia, que o tratamento padrão estava limitando a menina. Laramas brotaram nos olhos de Léo, uma mistura de alívio e dor. Então, não é loucura minha? Loucura? Léo, sua avó era a profissional mais intuitiva que eu já conheci. A experiência dela valia mais que muito diploma por aí. Ela via coisas nos pacientes que os exames não mostravam. Carla olhou para os dois lados, como se as paredes da clínica tivessem ouvidos. Olha, eu não posso te prometer nada. Desafiar o Evandro abertamente é pedir para ser demitida. Ele é o dono de tudo isso. Ela fez uma pausa, olhando para o rosto determinado do rapaz. Mas o que ele fez com você hoje foi cruel. E o que ele está fazendo com a Sofia, ignorando possibilidades, é negligência. Mesmo que ninguém tenha coragem de dizer. Ela devolveu o caderno a Léo. Não desista ainda. Continue por perto. O pai da Sofia, o Sr. Almeida, às vezes vem buscar a filha no final do dia. Ele é um homem difícil, mas ama aquela menina mais que tudo. Talvez a oportunidade apareça quando a gente menos espera. Carla lhe deu um sorriso triste, apertou seu braço e se foi, deixando Léo sozinho no banco de concreto. Mas ele não se sentia mais tão só. A fortaleza do Dr. Evandro ainda era impenetrável. Mas agora, Léo sabia que havia uma pequena rachadura no muro. A confirmação de Carla era a prova de que a intuição de sua avó não era um delírio. E ele ficaria ali, esperando, pronto para transformar aquela pequena rachadura em uma fenda. A caçada silenciosa havia ganhado uma nova e crucial participante. A tarde se arrastou com uma lentidão torturante. Para o resto da cidade, era apenas mais um dia de trabalho. Carros passavam, pessoas corriam com seus guarda-chuvas. A vida seguia seu fluxo. Mas para Léo, sentado naquele banco de concreto frio, o tempo parecia ter congelado. Cada minuto era uma pequena eternidade de expectativa. Ele comeu o sanduíche que trouxera na mochila, bebeu a água de sua garrafa e não tirou os olhos da entrada da clínica, esperando o sinal que Carla lhe dera. A chegada do pai de Sofia, o Sr. Almeida. E então, pontualmente às 5 da tarde, ele apareceu. Não era um carro qualquer, era um sedã preto, de luxo, com vidros tão escuros que pareciam absorver a luz cinzenta do dia. O carro parou em fila dupla, sem se importar com o trânsito, e um motorista saiu para abrir a porta traseira. De lá, saiu um homem que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Era o Sr. Almeida, alto, impecavelmente vestido num terno escuro que parecia ter sido costurado em seu corpo. Ele tinha o rosto marcado pela preocupação e olhos de predador, acostumados a avaliar, comandar e descartar. Ele não olhou para os lados. Marchou direto para dentro da clínica, sua presença tão imponente que até os seguranças pareceram se endireitar. Léo sentiu o estômago gelar. Aquele homem não era o Dr. Evandro. O Dr. Evandro era um rei em seu pequeno castelo de mármore. O Sr. Almeida parecia o tipo de homem que construía e destruía castelos por esporte. Aproximar-se dele seria como pular na jaula de um leão. Agora, para entender o que estava prestes a acontecer, você precisa ver o que se passava por trás das cortinas fechadas da sala de fisioterapia. Enquanto Léo esperava do lado de fora, o Sr. Almeida sentava na mesma poltrona de couro todos os dias, assistindo à sessão de sua filha. Ele via os movimentos passivos, a perna de Sofia sendo dobrada e esticada, o braço dela sendo erguido e abaixado como o de uma boneca de pano. Ele via o olhar vazio em seu rosto, a falta de qualquer resposta. E ele via o sorriso profissional e tranquilizador do Dr. Evandro. Naquele dia, a paciência do pai estava no fim. Doutor, disse o Sr. Almeida, sua voz baixa, mas carregada de uma impaciência contida. Estamos há quase um ano nesse mesmo tratamento. Eu não vejo absolutamente nenhum progresso, nenhuma mudança.
O senhor me garante que esta é a única abordagem possível? Dr. Evandro, mestre em lidar com pais ricos e desesperados, colocou a mão no ombro do senhor Almeida. Entendo sua frustração, meu amigo. É um caminho longo e difícil. A condição de Sofia é severa. O que estamos fazendo aqui é o protocolo padrão ouro, o melhor que a medicina moderna oferece para manter a integridade dos músculos dela. Qualquer outra coisa seria experimental. E não queremos dar falsas esperanças, não é? O senhor Almeida apertou os punhos, mas assentiu. Falsas esperanças. Era a frase que o doutor sempre usava para encerrar a conversa. Quando a sessão terminou, Léo viu a porta da clínica se abrir novamente. Lá estavam eles. O motorista empurrando a cadeira de rodas de Sofia, o senhor Almeida ao lado com sua máscara de exaustão e dor, e o doutor Evandro, sorrindo, acompanhando seu cliente mais importante até o carro. O coração de Léo disparou. Era a hora. A oportunidade que Carla mencionou. Ele se levantou, o caderno quase pulando em sua mão. Mas então, ele parou. Ele viu a maneira como o Dr. Evandro controlava a situação, a mão no ombro do pai, falando, baixo, com aquele sorriso falso e tranquilizador. Léo percebeu, com uma clareza dolorosa, que se ele se aproximasse agora, seria esmagado. Seria a sua palavra, a palavra de um Zé Ninguém com um caderno velho, contra a do melhor especialista da área. Ele seria descartado como um louco antes mesmo de conseguir abrir a boca. O carro preto partiu, levando consigo a esperança daquele dia. Léo sentou-se novamente, o gosto amargo da oportunidade perdida na boca. Mas não era uma derrota, era uma lição. Ele entendeu que para derrubar um rei em seu próprio castelo não bastava ter a verdade. Era preciso escolher o campo de batalha, a hora certa e a arma perfeita. E a dele, ele percebeu, não era apenas o caderno. A verdadeira arma seria a dúvida que ele precisava plantar na mente daquele pai poderoso. E para isso, ele precisaria de uma ajuda que ainda não sabia como conseguir. O dia seguinte amanheceu igual ao anterior, cinzento e úmido. E, fiel à sua missão silenciosa, Léo estava lá, no mesmo banco, uma sentinela anônima em frente à clínica de luxo. Aos olhos de quem passava, ele era apenas um jovem desocupado. Mas, na realidade, ele era um caçador esperando pacientemente sua presa cometer um único erro. Ele ainda não sabia como, mas sentia nos ossos que a sua presença constante ali, como uma testemunha silenciosa, iria, de alguma forma, alterar o curso dos acontecimentos. Mas se do lado de fora, a situação era de espera, do lado de dentro, a semente que Léo plantou começava a germinar na mente de Carla. Durante toda a manhã, ela observou o Dr. Evandro com outros olhos. Viu a displicência disfarçada de confiança, o jeito como ele passava mais tempo falando ao celular com investidores do que de fato analisando a resposta de seus pacientes. A consciência dela, alimentada pela memória de Cida, travava uma batalha silenciosa contra o medo de perder o emprego que sustentava sua família. Não se meta, Carla, não vale a pena, dizia uma voz em sua cabeça, mas outra, muito parecida com a de sua falecida amiga, sussurrava. E a menina? Quem vai lutar pela menina? A chance veio, pouco depois das 4 da tarde, durante a sessão de Sofia. O celular do Dr. Evandro tocou. Pela forma como ele se apressou em atender, ficou claro que era uma chamada importante. Sr. Almeida, me dê licença por um momento. Assunto do conselho do hospital, disse ele, saindo da sala e fechando a porta, deixando Carla sozinha com a menina e o pai. O Sr. Almeida, como sempre, estava em sua poltrona, mas hoje não parecia tão atento. Ele passava os dedos cansadamente pela tela do celular, talvez resolvendo um de seus inúmeros negócios, talvez apenas se distraindo da dor de ver a filha naquele estado. O coração de Carla disparou. Era agora ou nunca. Ela olhou para a porta, fechada, depois para o pai distraído e finalmente para o rostinho pálido de Sofia.
Com as mãos um pouco trêmulas, ela se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas. Ela se lembrou de um dos detalhes que Léo mencionou, algo que Cida costumava fazer e que não estava em nenhum manual. Não era um alongamento, era um estímulo. É um chamado, não um exercício, sua avó costumava dizer a Léo. Com o polegar, Carla começou a aplicar uma pressão firme e contínua em um ponto específico na planta do pé de Sofia, um lugar que, segundo Cida, conectava nervos que a terapia convencional ignorava. Ela moveu o pé da menina num ângulo ligeiramente diferente do habitual. 1, 2, 3 segundos de pressão constante. Nada. O coração de Carla afundou. Talvez fosse tudo uma bobagem. E então, aconteceu. Não foi um chute, não foi um grande movimento. Foi mínimo, um espasmo de vida num corpo quase inerte. Os dedos do pé de Sofia, que normalmente ficavam frouxos e sem vida, se curvaram para dentro. Foi um movimento sutil, mas não foi um espasmo qualquer. Foi intencional, como uma mão que se fecha para agarrar algo. Naquele exato instante, como se um alarme silencioso tivesse soado, o Sr. Almeida levantou a cabeça do celular. Seus olhos de predador focaram imediatamente no pé da filha. O que foi isso? A voz dele cortou o silêncio da sala. Ele se inclinou para a frente, os olhos arregalados. Eu vi. Carla, eu vi. Ela mexeu o pé. Mexeu de propósito. Carla gelou. O sangue fugiu de seu rosto. Ela largou o pé da menina como se ele queimasse. Foi só um reflexo, Sr. Almeida. Um espasmo muscular involuntário. Acontece às vezes. Mas sua voz saiu um pouco mais aguda que o normal. Ela não conseguiu sustentar o olhar dele, focando-se em arrumar um equipamento imaginário na prateleira. O pai olhou para o pé, agora imóvel, de sua filha, e depois para o rosto claramente nervoso da fisioterapeuta. Ele era um homem que construiu um império lendo pessoas, e ele sabia, com cada fibra de seu ser, que Carla estava mentindo. Ele não disse mais nada, mas um novo tipo de silêncio se instalou na sala. Não era mais o silêncio da resignação e da tristeza. Era o silêncio da suspeita. E a dúvida, na mente de um homem como o Sr. Almeida, era uma arma muito mais perigosa do que Léo, do outro lado da rua, poderia imaginar. A pequena rachadura no muro havia se tornado uma fenda visível. O Dr. Evandro voltou à sala com o sorriso satisfeito de quem acabou de fechar um bom negócio ao telefone. Ele era completamente alheio à pequena bomba que havia detonado em sua ausência. Não notou o ar pesado, a quietude estranha de Carla ou o olhar perscrutador que o Sr. Almeida lhe lançou. Para ele, era o fim de mais um dia de sucesso. Ele acompanhou pai e filha até o carro com sua costumeira polidez, deu um tapinha paternal no ombro do Sr. Almeida e desejou-lhes uma boa noite, virando as costas sem perceber que aquela talvez fosse a última vez que o veria como um cliente dócil. Dentro do sedã preto, o silêncio era absoluto, exceto pelo som suave do motor e pelo zumbido da cidade lá fora. Sofia dormitava em sua cadeirinha especial no banco de trás, exausta pela rotina. Mas o Sr. Almeida não estava em paz. Sua mente, treinada para detectar a menor inconsistência num contrato de milhões de dólares, repassava a cena em loop, o movimento mínimo, mas intencional, no pé de sua filha. E, mais importante, a reação de Carla. O pânico em seus olhos, a mentira fraca, a forma como ela desviou o olhar. A mentira de Carla foi tão óbvia, tão amadora, que era quase um insulto à sua inteligência. E isso o fez conectar os pontos. Os anos de estagnação no tratamento, as respostas evasivas e excessivamente confiantes do Dr. Evandro, e agora uma fisioterapeuta claramente apavorada, escondendo algo. Ele era um homem que confiava em seus instintos e eles gritavam que havia algo muito errado naquela clínica. Ele pegou o celular, não para ligar para um de seus executivos, mas para seu motorista no intercomunicador. Carlos, não vamos para casa ainda.
Dê a volta no quarteirão e pare numa rua discreta. Espere meu sinal. O carro fez o retorno. O senhor Almeida observou a clínica pelo retrovisor esperando. Ele sabia que os funcionários saíam pelos fundos em direção ao estacionamento. 15 minutos depois, ele a viu. Carla, andando apressada, olhando para o chão, claramente querendo fugir daquele lugar o mais rápido possível. Ele disse ao motorista para esperar e desceu do carro, o casaco caro o protegendo da brisa fria. Ele a interceptou perto da saída do estacionamento. Carla, a mulher deu um pulo, o rosto empalidecendo ao vê-lo. Parecia que tinha visto um fantasma. Senhor Almeida, o senhor me assustou. Esqueceu alguma coisa? Ele se aproximou, a calma em sua voz, tornando tudo ainda mais intimidador. Eu não vou perguntar de novo o que aconteceu lá dentro. Eu vou perguntar por quê. Por quê? Você mentiu para mim? O que você está escondendo e o que o Dr. Evandro tem a ver com isso? Era um ataque direto, sem espaço para manobras. Carla olhou para os lados encurralada. As lágrimas que ela segurou durante toda a tarde finalmente vieram. Senhor Almeida, eu não podia... Ele me demitiria. Ela gaguejou, a voz embargada. Por favor, o senhor não entende. Então me faça entender, Carla, agora. E ela desabou. Como uma barragem se rompendo, ela contou tudo. Contou sobre Cida, sua melhor amiga, e sua insistência de que Sofia era mais forte do que o diagnóstico sugeria. Contou sobre o neto dela, Léo, que veio entregar um caderno com as anotações e os métodos alternativos de sua avó. Contou como o doutor Evandro o humilhou e o expulsou sem sequer ler o que estava escrito. Ele está lá, disse Carla, a voz tremendo, enquanto apontava com o queixo, do outro lado da rua, esperando. Há 2 dias, ele... Só quer uma chance de mostrar o que a avó dele descobriu. Sr. Almeida ficou imóvel, processando a avalanche de informações. A humilhação de um rapaz, um caderno ignorado, uma avó que via o que o especialista se recusava a ver, uma fisioterapeuta mentindo por medo. As peças do quebra-cabeça se encaixaram com um clique terrível e revelador. Ele virou a cabeça lentamente na direção que Carla apontou. E lá estava ele, do outro lado da rua, sentado no banco do ponto de ônibus, um vulto solitário na luz fraca do fim de tarde, abraçado a uma mochila como se ela contivesse o bem mais precioso do mundo. O rapaz, o neto, a fonte de tudo. Naquele instante, a tristeza no rosto do senhor Almeida deu lugar a algo novo, uma expressão fria, cortante, a máscara de um homem que acabara de descobrir uma traição profunda e que estava prestes a mover o céu e a terra para chegar à verdade. Ele deu as costas para Carla e começou a caminhar, não em direção ao seu carro, mas atravessando a rua, em direção ao banco de concreto. A caçada havia acabado. A confrontação estava prestes a começar. Léo viu o homem de terno caro começar a atravessar a rua em sua direção, e seu coração pareceu parar e recomeçar com uma batida violenta, quase dolorosa. Cada passo do Sr. Almeida no asfalto molhado ecoava em seus ouvidos. Era isso, o momento que ele esperava e que ao mesmo tempo temia havia chegado. Não havia mais barreiras, não havia seguranças, era apenas ele, o pai da menina, e a verdade que ele carregava na mochila. O Sr. Almeida parou bem na sua frente. Sua sombra, projetada pela luz fraca do poste, engoliu Léo por completo. Ele não disse oi ou com licença. Seus olhos, que Léo vira de longe, agora de perto, eram ainda mais intimidadores. O garoto, disse o Sr. Almeida. Não foi uma pergunta, foi uma constatação. O neto da Cida. Léo apenas assentiu, incapaz de formular uma palavra. O caderno, continuou o homem, a voz grave e sem emoção. Me dê. Com as mãos trêmulas, Léo abriu a mochila, pegou o caderno azul e o estendeu. O Sr. Almeida o pegou, e diferente do Dr. Evandro, ele não o tratou com desdém. Ele o segurou com firmeza como um documento importante e o abriu ali mesmo, sob a luz amarelada do poste.
As páginas estavam cheias da caligrafia caprichada, mas firme, de Cida. Eram meses e meses de observações. O Sr. Almeida passava as páginas lentamente. Ele não entendia os termos técnicos, mas entendia a dedicação. Havia anotações como 12 de abril. Sofia seguiu meu dedo com os olhos por 3 segundos. Dr. Evandro disse que foi coincidência. Ou 23 de maio. Pressionei o ponto plantar que aprendi com o Dr. Saito anos atrás. Houve uma contração visível no dedão do pé esquerdo. Relatei. Fui ignorado. Enquanto o pai lia, Léo finalmente encontrou sua voz. Minha avó, ela dizia que a Sofia estava presa dentro do próprio corpo, começou ele, as palavras saindo num fluxo rápido. Ela dizia que os médicos leem exames, mas se esquecem de ler a criança. Ela via pequenas coisas, senhor, um brilho no olhar, uma tentativa de som, um músculo que tremia de um jeito diferente. Ela anotou tudo. Ela desenvolveu exercícios baseados no que ela via, não no que os livros diziam que deveria ser. O Sr. Almeida não ergueu os olhos do caderno, mas Léo sabia que ele estava ouvindo cada palavra. Ela acreditava que a Sofia não tinha uma paralisia cerebral degenerativa, mas talvez uma desconexão neuromuscular causada por algo no nascimento, algo que poderia ser religado. Com os estímulos certos, ela estava montando um relatório não oficial para apresentar ao senhor, mas ela não teve tempo. Finalmente, o Sr. Almeida fechou o caderno. O som das capas se chocando foi o único ruído por um longo momento. Ele ergueu o rosto e olhou para Léo. Seus olhos, que antes eram frios, agora queimavam com uma intensidade assustadora. Eu vi algo hoje, disse ele. A voz baixa, quase um rosnado. Um movimento, Carla chamou de espasmo, eu chamo de esperança. Ele fez uma pausa, estudando o rosto do rapaz. Palavras e anotações são uma coisa, garoto. Provas são outra. Ele deu um passo para trás, reassumindo sua postura de comando. Eu vou te dar uma oportunidade, uma única oportunidade. Não por você, não pela sua avó, mas pela minha filha. Ele olhou para a clínica, agora com as luzes internas se apagando do outro lado da rua. Amanhã, na sessão das 4, você não vai ficar na calçada. Você vai entrar comigo. E você vai me mostrar na minha frente e na frente daquele doutor o que sua avó via. Ele não esperou por uma resposta. Virou-se e caminhou de volta para seu carro, que já o esperava com a porta aberta. Léo ficou de pé, o corpo tremendo, não de frio, mas da eletricidade do momento. Ele tinha conseguido. Tinha atravessado o muro, tinha entregado a mensagem. Mas a vitória veio com um peso aterrorizante. Amanhã, ele não seria mais um observador anônimo. Estaria na jaula do leão, com todos os olhos sobre ele, e teria que provar que a fé de sua avó era mais forte que a ciência, o dinheiro e o poder do homem que o queria ver esmagado. A batalha final estava marcada. Aquela noite foi a mais longa da vida de Léo. Após a partida do Sr. Almeida, ele não foi para casa comemorar a pequena vitória. Ele foi para casa se preparar para a guerra. No seu pequeno apartamento, que ainda tinha o cheiro suave dos sabonetes de sua avó e estava cheio de suas memórias, ele não dormiu. Ele passou a madrugada debruçado sobre o caderno azul, a luz amarelada de um abajur iluminando as páginas. Ele não estava apenas decorando os exercícios. Ele estava tentando absorver a essência de sua avó. Lia as anotações em voz alta, sentindo o ritmo da caligrafia dela. Observar a respiração antes de cada estímulo. A música calma ajuda na conexão. Nunca tratar o membro, tratar a criança. Não era apenas um manual de técnicas, era um testamento de amor, paciência e fé. Cada hora que passava, o medo de Léo não diminuía, mas sua determinação se solidificava. Ele não faria aquilo por ele, mas por elas, por Sofia, a menina que ele nunca tinha tocado, e por Cida, a avó que lhe deu tudo.
E enquanto Léo travava sua batalha interna contra o medo, o doutor Evandro acordava em sua cobertura de luxo com vista para o parque, sem a menor ideia da tempestade que se formava em seu horizonte. Ele chegou à clínica no dia seguinte com a mesma postura de sempre, sorrindo, cumprimentando a todos com sua falsa cordialidade, o rei inspecionando seu reino. Ele notou que Carla, sua fisioterapeuta mais experiente, estava quieta e pálida, mas atribuiu isso a alguma doença passageira. Ele estava ocupado demais, fechando um novo contrato de consultoria por telefone para se preocupar com os humores de seus subordinados. Para ele, o incidente com o garoto da calçada já estava esquecido. Um pequeno aborrecimento em sua rotina de sucesso. Pontualmente às 15h55, o sedã preto do Sr. Almeida parou em frente à clínica. E quando o motorista abriu a porta, o queixo do segurança na entrada caiu. 2 pessoas desceram. O Sr. Almeida com sua costumeira aura de poder e ao seu lado, pálido, mas com os ombros retos e os olhos focados, o rapaz que ele mesmo havia ajudado a expulsar no dia anterior. Eles entraram juntos. O silêncio no saguão foi imediato. Todos os funcionários pararam o que estavam fazendo. Os poucos pacientes que aguardavam olharam, boquiabertos. Era uma cena que desafiava a lógica daquele lugar. O doutor Evandro, que vinha pelo corredor, parou abruptamente. Seu sorriso profissional congelou e se desfez. Seus olhos foram do senhor Almeida para Léo e de volta, a confusão rapidamente se transformando em fúria. Senhor Almeida, e você? Disse ele apontando para Léo com incredulidade. O senhor Almeida não se abalou. Doutor, o Léo vai nos acompanhar na sessão de hoje. A voz dele era calma, firme, inquestionável. O rosto do doutor Evandro ficou vermelho. Isso é um absurdo. É contra todos os protocolos do hospital. Um leigo na sala de tratamento. Eu não posso permitir. O senhor Almeida deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. O protocolo que o senhor tem seguido não me deu nenhum resultado em 3 anos. Hoje vamos tentar um protocolo diferente. O protocolo da minha esperança. Ele olhou fundo nos olhos do médico. Alguma objeção, doutor? A pergunta era uma formalidade, mas soou como uma ameaça. Dr. Evandro olhou para o rosto impassível do pai, seu maior doador, seu cliente mais prestigioso. Ele estava encurralado. Recusar seria declarar guerra a um homem que ele não poderia vencer. Com os dentes cerrados, ele forçou um sorriso tenso. Claro, se é isso que o senhor deseja para se sentir mais confortável. Mas que fique claro para todos que isto é altamente irregular e está sendo feito apenas para acalmar os anseios da família. O trio improvável começou a caminhar pelo corredor. O Sr. Almeida na frente, Léo ao seu lado, tentando controlar a respiração, e o Dr. Evandro um passo atrás, o rosto uma máscara de fúria contida. Aquele não era mais o corredor de uma clínica. Era o corredor do julgamento. Cada passo silencioso no piso polido os levava para mais perto da sala de fisioterapia no final do corredor. Lá dentro, a pequena Sofia esperava, alheia ao fato de que seu futuro seria decidido nos próximos minutos, não por máquinas ou exames, mas pela coragem de um rapaz, a fé desesperada de seu pai e a verdade contida em um velho caderno azul. A porta estava à frente. A tempestade estava prestes a começar. A porta da sala de fisioterapia se abriu com um clique que soou como um tiro no silêncio do corredor. A sala era ampla, clara, cheia de equipamentos coloridos que deveriam parecer alegres, mas que para o Sr. Almeida sempre pareceram instrumentos de uma tortura sem fim. Carla, que já estava ao lado da cadeira de rodas de Sofia, levantou a cabeça e seu rosto perdeu a cor ao ver a comitiva que entrava. Seus olhos se encontraram com os de Léo por um segundo. Uma troca silenciosa de medo e encorajamento. Ignorando Léo como se ele fosse uma peça de mobília, o Dr. Evandro assumiu o controle.
sua arrogância uma armadura contra a situação bizarra. Muito bem, vamos começar com os passivos de sempre, Emma, disse ele, a voz excessivamente alta, uma performance para o pai da menina, uma tentativa de mostrar como um profissional de verdade trabalhava. Ele pegou a perna de Sofia e começou os movimentos mecânicos de sempre, descrevendo cada ação em termos técnicos complexos, como se para provar sua superioridade. Léo permaneceu em silêncio perto da porta, o coração batendo contra as costelas. O Sr. Almeida observava tudo, o rosto, uma máscara de pedra. Após 2 minutos de uma rotina inútil que o pai já conhecia de cor, ele ergueu a mão. Chega, disse o Sr. Almeida. A palavra dita sem volume teve o efeito de um trovão. Dr. Evandro parou, a perna de Sofia no ar. Desculpe, eu disse chega, repetiu o pai, levantando-se da poltrona. Agora é a vez dele. E ele olhou para Léo. Todos os olhos na sala se viraram para o rapaz. Dr. Evandro o fuzilou com um olhar de puro ódio. Léo engoliu em seco e caminhou até a cadeira de rodas. Ele não olhou para os adultos. Ajoelhou-se, ficando no mesmo nível dos olhos de Sofia, exatamente como fizera no primeiro dia. Oi, Sofia, sou eu, o Léo. Lembra de mim? A voz dele era um sussurro, um segredo no meio daquela tensão toda. Sua avó me falou muito de você. Ela disse que você é uma lutadora e que só precisa que alguém te mostre o caminho certo. Doutor, Evandro bufou. Que sentimentalismo ridículo. Isso não é medicina. Léo o ignorou. Ele pegou a mão de Sofia, que estava fria, e a segurou entre as suas, aquecendo-a. Ele não começou com exercícios. Ele começou com conexão. Ele ficou ali, por quase 1 minuto, apenas olhando para ela, deixando que ela se acostumasse com sua presença. Então, ele começou. Pegou o pé da menina, exatamente como Carla fizera, e aplicou a pressão firme e contínua no ponto que sua avó chamava de o botão da vida. Ele não disse nada. A sala estava em silêncio absoluto, e então, visível para todos, os dedos de Sofia se curvaram. Um espasmo, como eu disse, declarou o Dr. Evandro, a voz um pouco ansiosa demais. Mas Léo não parou. Ele continuou a pressão e começou a mover o tornozelo num pequeno círculo, um movimento que o caderno descrevia como despertar. E o pé de Sofia resistiu levemente ao movimento, como se tentasse lutar contra ele. Um músculo na sua panturrilha tremeu. O Sr. Almeida se inclinou para a frente, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o braço da poltrona. Léo então soltou o pé e pegou a mão da menina novamente. Ele colocou a palma dela contra a sua. Sofia, olha para mim. Eu sei que você pode me ouvir. Tenta empurrar a minha mão com a sua. Só um pouquinho. Eu sei que você consegue, pela sua avó. E sob o olhar incrédulo de todos, a mãozinha de Sofia, que jazia inerte há anos, pressionou a de Léo. Foi um movimento fraco, trêmulo, mas foi dela. Foi uma escolha, foi uma resposta, não foi um espasmo, foi uma comunicação. Carla levou as mãos, a boca, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Isso é impossível, gaguejou o Dr. Evandro. É apenas uma cadeia de contrações sinápticas fortuitas. Não significa nada. Mas o Sr. Almeida não ouvia mais o médico. Ele estava de joelhos do outro lado da cadeira de rodas. As lágrimas que ele segurou por 3 anos finalmente rompendo a barragem. Ele viu sua filha, sua princesinha, se conectar com o mundo de uma forma que lhe disseram que nunca mais aconteceria. E por baixo da onda avassaladora de dor e alívio, uma fúria gelada, pura e assassina, começava a ferver em suas veias, procurando um alvo. Ele lentamente ergueu o rosto, as lágrimas ainda marcando suas bochechas, e seus olhos encontraram os do doutor. Evandro! O médico estava pálido como um fantasma, o suor brilhando em sua testa, parecendo um criminoso pego em flagrante. Naquele olhar, não havia mais a relação de médico e cliente.
Havia a de vítima e carrasco. O julgamento na sala silenciosa havia terminado. A sentença estava prestes a ser proferida. O silêncio na sala era tão denso que parecia ter peso. O ar vibrava com a verdade que acabara de ser exposta. Dr. Evandro, pálido e suando frio, abriu a boca para falar, para tentar mais uma desculpa esfarrapada, para balbuciar algo sobre protocolos e diagnósticos complexos. Mas o Sr. Almeida ergueu um dedo, um único gesto, e o médico se calou instantaneamente, como um cão que ouve a voz de comando de seu dono. O pai de Sofia levantou-se lentamente, cada movimento seu deliberado e carregado de uma fúria contida que era muito mais assustadora do que qualquer grito. Ele caminhou até ficar a centímetros do Dr. Evandro. 3 anos, disse o Sr. Almeida, a voz um sussurro letal que cortava o ar. Por 365 dias, 3 vezes seguidas, você olhou nos meus olhos e me disse que não havia esperança. Você me vendeu conforto. Me vendeu gerenciamento de danos. Mas você não estava sendo cauteloso, como gostava de dizer. Você foi preguiçoso, foi negligente e, pior de tudo, foi arrogante a ponto de acreditar que ninguém jamais descobriria. Ele se inclinou um pouco mais. Você não tratou a minha filha, Evandro. Você administrou a minha conta bancária e a minha dor. Você transformou a condição dela em uma anuidade para a sua clínica de luxo, enquanto ela definhava, presa, esperando por alguém que se importasse o suficiente para realmente olhar para ela. Senhor Almeida, Michael, foi um diagnóstico difícil. A ciência, tentou o médico, a voz falhando. Não ouse falar de ciência para mim, retrucou o pai. A ciência busca a verdade. Você a escondeu. O senhor Almeida, então, fez algo que selou o destino do médico de forma irrefutável. Ele tirou do bolso seu smartphone, o aparelho, um símbolo frio e moderno de seu poder. Com alguns toques, ele fez uma ligação. Roberto, é o Michael. Almeida, disse ele, a voz agora transformada, desprovida de emoção, puramente empresarial. Estou na clínica do seu neurologista-chefe, o Dr. Evandro. Sim, nesse exato momento, e eu quero que você me coloque no viva voz com o resto do conselho do hospital. Tenho certeza que vocês vão querer ouvir sobre a negligência médica grave que eu acabo de testemunhar em relação à minha filha, a paciente que mais gera doações para esta instituição. Eu espero. Sim, agora. A autoridade em sua voz era absoluta. Dr. Evandro olhou para o celular nas mãos do pai como se fosse uma arma apontada para sua cabeça. Ele podia ouvir as vozes confusas dos diretores do outro lado da linha. Ele estava acabado e sabia disso. A humilhação era total, pública diante de sua funcionária, diante do rapaz que ele havia escorraçado, diante de si mesmo. Após alguns segundos, o Sr. Almeida desligou. Ele guardou o celular no bolso e olhou para o homem destruído à sua frente. Você não está apenas demitido, Evandro. Isso seria fácil demais. A partir de hoje, eu vou pessoalmente garantir que o Conselho de Medicina investigue cada caso que você já tratou. Eu vou conversar com cada pai que você já confortou. Você roubou 3 anos da minha filha. Eu vou tirar o resto da sua carreira. Ele se virou para Carla e Léo. Por favor, levem a Sofia para o carro. Eu os encontro lá fora. E então, de volta para o médico. Saia. Saia da minha frente. Saia da sala da minha filha. Agora. Dr. Evandro não disse uma palavra. Ele deu um passo para trás, tropeçando nos próprios pés. O jaleco branco, antes um símbolo de autoridade, agora parecia grande demais para ele, uma mortalha para uma carreira que acabara de ser executada na frente de seus olhos. Ele não olhou para trás. Apenas saiu. Um homem que entrou naquela sala como um rei e saiu como um fantasma, deixando para trás o rastro de sua ruína. O silêncio voltou, mas desta vez era um silêncio limpo, de alívio. O ar parecia mais leve. Sr. Almeida, o gigante de fúria, desmoronou um pouco, a adrenalina o abandonando.
Ele se virou. Seus olhos, ainda úmidos, encontraram os de Léo. Ele caminhou até o rapaz, que ainda estava ajoelhado ao lado de Sofia, e colocou uma mão pesada em seu ombro. "Obrigado", disse ele, a voz embargada pela primeira vez, a palavra carregada com o peso de anos de dor. Você não tem ideia do que fez hoje. Você devolveu a minha filha para mim." Léo apenas assentiu sem palavras. Ele olhou para Sofia, que os observava com uma calma e uma curiosidade. Em seus olhos, que eram por si só o maior milagre de todos. A batalha havia acabado. A guerra pela reputação e pela mentira estava vencida. Agora, uma nova jornada, a da recuperação, estava prestes a começar. 1 ano depois, o cenário era outro, completamente outro. A luxuosa e fria clínica do Dr. Evandro estava fechada, o letreiro dourado removido, o prédio sendo reformado para abrigar um escritório de advocacia. A justiça, às vezes, tem um senso de ironia afiado. E quanto ao Dr. Evandro, sua queda foi tão espetacular quanto sua arrogância. Após a denúncia do Sr. Almeida, o conselho do hospital abriu uma auditoria completa. A investigação revelou um padrão de negligência em vários outros casos de pacientes difíceis. Ele não apenas perdeu sua licença médica, como enfrentou uma avalanche de processos que consumiram sua fortuna e destruíram completamente sua reputação. O rei estava nu, e seu império de mentiras havia virado pó. Mas o verdadeiro legado daquele dia não estava na ruína de um homem, e sim na ascensão de uma nova esperança. No hospital principal, uma nova ala pediátrica foi inaugurada, financiada por uma doação generosa do Sr. Almeida. Na porta de entrada, uma placa de bronze brilhava com os dizeres: Centro de Reabilitação e Neuroestimulação Cida Martins. A sabedoria da humilde assistente finalmente recebia o reconhecimento que merecia. Lá dentro, o ambiente era o oposto da antiga clínica. As paredes eram coloridas, a música era suave, e o som mais comum era o de risadas de crianças. E no centro da sala principal, Sofia, agora com 8 anos, estava de pé, apoiada em barras paralelas, sob o olhar atento de Carla e de um jovem estudante de fisioterapia muito dedicado. Ela dava um passo, depois outro. Eram passos hesitantes, que exigiam uma concentração imensa, mas eram seus. Eram passos que um dia foram sentenciados como impossíveis. Léo, com a faculdade de fisioterapia inteiramente custeada por um gratíssimo senhor Almeida, dividia seu tempo entre os livros e as sessões no centro. Ele não era um médico, nem um milagreiro. Era um estudante que carregava a sabedoria de sua avó, observando, aprendendo e ajudando Carla a aplicar as técnicas do Caderno Azul, que agora era material de estudo para toda a equipe. Um dia, após uma sessão particularmente boa, em que Sofia conseguiu caminhar por quase 2 metros, segurando apenas na mão de Léo, ela parou, respirou fundo e olhou para ele com seus olhos grandes e inteligentes, e disse, com uma clareza que ainda fazia o pai chorar de emoção: "Obrigado por me ensinar a dançar, Léo." Ele se ajoelhou na frente dela e a abraçou com cuidado. "Obrigado." "Você, Sofia?" Ele sussurrou em seu ouvido. "Obrigado por me ensinar a nunca desistir." A música sobe um pouco e depois suaviza, e a voz do narrador se torna mais direta, falando com o espectador. Essa história, por mais incrível que pareça, nos deixa uma lição poderosa. Uma lição que todos nós, em algum momento da vida, precisamos aprender. Ela nos ensina que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no diploma que ela pendura na parede, no carro que ela dirige ou no título que ela ostenta. O verdadeiro valor está no caráter, na empatia, na coragem de defender a verdade, mesmo quando se está sozinho contra o mundo. Léo era apenas um garoto com uma promessa, mas sua determinação mudou para sempre a vida de uma família e a história de um hospital.
Ele transformou a humilhação em combustível e a injustiça em um chamado para a ação. E agora eu quero saber de você. Você já se sentiu subestimado? Já teve sua capacidade questionada por alguém que se achava superior? Deixe sua história aqui nos comentários. Vamos compartilhar nossas experiências de superação. Nós adoramos saber de onde a nossa comunidade nos assiste, pois cada um de vocês faz parte da nossa força. Então, comenta aí embaixo de qual cidade você está acompanhando essa história. Queremos mandar um abraço especial para o seu canto do Brasil e para todos os brasileiros que nos acompanham em qualquer lugar do mundo. E se essa jornada de justiça, coragem e esperança tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas histórias. Lembre-se sempre, a maior força do mundo, às vezes, vem da pessoa que todos decidiram subestimar. Até a próxima.